Muito boa noite, fantástico, mais uma semana aqui, 28 de dezembro, aproveitando para te desejar boas festas e um feliz ano novo, prazer estar contigo nesta sessão com o Ricardo já de número 142, hoje para falar sobre como o empresário deve contratar vendedores 100% alinhados com resultados. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massot, eu sou fundador e CEO do IMG International Group, um grupo empresarial com mais de 28 sociedades em diversas atividades nos últimos mais que 15, mais que 20 anos. Talvez o que eu tenho mais orgulho de ter feito é criar times comerciais, especialmente nos últimos tempos, times remotos comerciais. Por esse motivo, eu venho aqui toda semana e eu ensino empreendedores, empresários digitais, inclusive, como criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês, sem medo de contratar ou sem gastar rios de dinheiro para isso. Se isso faz sentido, fica até o final, porque o conteúdo de hoje sobre como o empresário deve contratar vendedores 100% alinhados com resultados, esse conteúdo te interessa. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela, porque é o tempo que eu vou produzindo este conteúdo, eu vou registrando pontos, tópicos principais para a gente fixar um pouco melhor a ideia. Então, quando vamos com essa ideia de como o empresário deve contratar vendedores 100% alinhados com resultados, temos que entender o que são pessoas que estão 100% ou vendedores, né? 100% alinhados com resultados, né? Então, vendedor, vou fazer algumas definições, tá vendo? Mesmo que algumas pareçam óbvias. Vendedor, resultados, vou fazer definições aqui. Vendedor, resultado. E vou colocar aqui também alinhamento, né? Para entender o que é alinhamento, vendedor, alinhamento 100%. Isso é o que a gente vai começar fazendo aqui. Vamos entender o que significa ter um vendedor que está 100% alinhado. Vamos entender desse vendedor o que é resultado para você e para ele, na mente dele. Também para isso, deixa eu colocar isso bem formatado aqui para ficar bom visualmente. Beleza. Então, tá vendo? Esse vendedor, o que é um vendedor na sua empresa? Eu sei que pode parecer óbvio, tá? Mas o vendedor é aquela pessoa que está na empresa, mesmo sendo óbvio, não é assim que funciona em todo lugar, tá? É aquela pessoa que está na empresa para vender. Não é a pessoa que está na empresa que faz atendimento, que faz suporte pós-venda, não é aquela pessoa que faz relacionamento com o cliente, não é o gerente de contas que também faz vendas, não. O vendedor tem que estar com uma função única. E essa função única tem que ser a função de fazer com que saiam vendas de forma sólida. Tem que estar pensando em fazer vendas de forma sólida o tempo inteiro. E esse aqui deveria estar de cor verde. E o que não deve ser esse vendedor? Não deve ser tudo isso que eu acabei de falar. Não deve ser essa pessoa multifunção, que é essa pessoa que a gente acabou de falar. Vendedor multifunção é aquele cara que é vendedor numa parte do tempo, em outra parte do tempo ele é recepcionista, em outra parte do tempo ele é pós-venda ou faz suporte. Então ele faz 10 coisas ao mesmo tempo e não é só vendedor. Quando eu tenho um vendedor que é somente vendedor, eu começo com o passo certo para manter o vendedor 100% alinhado aos resultados. Isso é algo que tem que acontecer antes, essa definição acontece antes da contratação. Tenho que saber o que eu estou contratando, para não me confundir e eu pensar que eu estou contratando uma pessoa qualquer para fazer uma coisa qualquer. Eu estou contratando alguém que vai ter uma única missão na vida. Ah, mas se um dia precisar que esse vendedor não vai ter trabalho e vai ter um tempo livre para fazer outra coisa, está errado. Esse vendedor não pode ter tempo livre que não seja na atividades, tem que estar focalizado. Não tem que ter tempo livre nenhum, porque tantas atividades comerciais que tem que estar feitas, tem que cumprir, preencher a carga horária dele. E aí você vai dizer, Ricardo, mas como que eu vou fazer que esse vendedor esteja ocupado o dia inteiro? Bom, vou responder, ele tem que ter um processo comercial que ocupe a carga horária dele, completa. Ah, mas como que eu contrato esse vendedor? Então, tem duas coisas aqui. Como eu contrato esse vendedor e eu não tenho dinheiro para contratar esse vendedor? É a primeira coisa. Vamos começar respondendo, eu não tenho dinheiro para contratar esse vendedor, eu não tenho estrutura para contratar esse vendedor. Se você não tem estrutura para contratar o seu primeiro vendedor do seu time remoto, tudo bem. Você vai definir para você
Não para uma recepcionista, não para uma outra pessoa da empresa. Você vai definir para você. Se você não tem o dinheiro para pôr uma pessoa focada na receita da sua empresa, é você que vai fazer isso. Então, você vai definir para você uma carga horária. E aí você sim vai poder ter multifunção, porque dono de negócio pode ter multifunção. E você vai colocar aí uma carga horária para você de 4 horas vendas. E você vai ser um vendedor que trabalha 4 horas por dia apenas, como se fosse uma pessoa contratada para passar 4 horas do dia em atividades comerciais. Claro, isso vai tender a dar menos resultado do que se eu contratasse... Deixa eu corrigir essa linha e deixar ela assim. Isso vai tender a dar menos resultado feito dessa maneira do que se eu contratasse uma carga horária completa. Mas como eu tenho 4 horas, eu vou ter um processo comercial com minha carga horária de 4 horas por dia. E é isso que dá para fazer quando está fazendo o melhor que, como diz o Mário Sérgio Cortelha, fazendo o melhor que você tem com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Está fazendo o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, você está investindo 4 horas, mas em 4 horas do dia, você é única e exclusivamente um vendedor. Isso já cria um alinhamento. Ou contrata alguém só para vender, não alguém multifunção, a única ser humano multifunção do teu negócio, que pode ter isso, é você como dono do negócio. Então, não contrata alguém para vender, então você toma umas horas do dia que é proibido fazer nenhuma outro trâmite, nenhuma outra gestão, nenhum outro processo na empresa que não seja vendas, porque aí, pelo menos, vai ter uma carga horária, é como se contratasse alguém meio experiente para fazer vendas. Meio experiente é pouco, mas a vontade do dono é grande, então já compensa e isso já vai dar algum resultado. Esse resultado vai gerar uma receita a mais. E essa receita a mais vai gerar um caixa a mais, vai te permitir contratar o primeiro vendedor. Logo mais, essa era a primeira lógica, eu não tenho dinheiro para contratar o vendedor. E a segunda lógica era, eu tenho dinheiro para contratar o vendedor. E se você tem dinheiro para contratar o vendedor, você tem que seguir exatamente esse plano aqui. Eu vou contratar o vendedor. Como que eu vou definir o procedimento diário dele, as atividades que ele vai cumprir, de como que eu vou organizar isso para ele ter a carga horária dele cumprida, completa, com atividades comerciais que vai trazer receita para o negócio. Muito fácil. Você vai dividir essas atividades em 3 etapas. Você vai dividir isso em atividades de pré-vendas, atividades de vendas e atividades de fechamento. Então, pela ordem não é assim, pela ordem é mais ou menos assim. Esse aqui, esse tem aqui em cima. Passo 1, passo 2, passo 3. Atividades de pré-vendas é falar com listas de interessados ou de pessoas que têm um perfil, né? Basicamente, isso é fazer cadências de atendimento. Buscar que pessoas reagem aqui para levar essas pessoas para a etapa de aqui. Para levar essas pessoas para a apresentação de vendas e levar essas pessoas futuramente, logicamente, no próximo passo para venda ao público. Então, essa pessoa vai ter essas atividades aqui do jeito que está desenhado. Então, isso aqui é trabalho por dia todo, porque se tem 30 clientes, se gerou 30 leads, pode gerar 30 leads com tráfego pago, de forma orgânica ou com prospecção ativa. Tem 30 pessoas para abordar. Se faz 30 abordagens durante 5 dias, o que te responde, você tem um plano para levar para uma videochamada. Nessa videochamada, você tem um plano com uma apresentação de vendas que dura 30 minutos, 1 hora, uma apresentação de vendas de alta conversão, uma apresentação de vendas fazendo o sistema de vendas de alto impacto. E no final, concluindo a venda, você tem na semana, acaba de encher uma pessoa, o trabalho dela não para nunca mais, não tem tempo de fazer tudo, é mais. A melhor coisa ainda é dividir isso com automações, dividir essa parte das cadeias com automações ou com uma etapa de pré-venda, com uma pessoa que está só ocupada para fazer pré-venda e outra pessoa que faz a parte de vendas. Ou, inclusive, dividir em 3. Uma pessoa faz só pré-vendas, outra pessoa faz só vendas e outra pessoa faz fechamento e gestão do time. Então, isso pode ser dividido de uma forma muito extensa e transformando cada etapa do processo em um especialista. Então, trabalho tem trabalho para prospecção, para processo comercial, para uma pessoa, para 2 e para 5. O que acontece? Como que eu devo contratar esse vendedor, se eu tenho dinheiro para contratar um vendedor para fazer esse processo todo? Eu tenho que contratar um vendedor para que esteja 100% alinhado. Esse vendedor tem que ter algumas características especiais. E aí que vem o interessante, falando sobre as características do vendedor. E talvez a coisa mais interessante desse vendedor, que tem mais perigo, ou que talvez mais vezes eu vejo
que se comete negócio sobre isso é não contratar alguém que tem duas condições básicas. Condição número 1, é capaz de seguir um processo. E condição número 2 desse vendedor, ele tem fome, né? Ele tem fome, eu tenho que dizer aqui, vontade de ganhar. Né? Ele tem vontade de ganhar. Se eu tenho alguém que tem vontade de ganhar e que é capaz de seguir, ganhar dinheiro, tá? E tem capacidade de seguir um processo, né? E aí ainda vou adicionar aqui outro ponto, né? Se eu tenho essa pessoa aqui e essa pessoa é treinável, tem um perfil de pessoa que pode ser treinada, ele pode não ter tanta experiência na minha área, mas minha área tem que ser algo que seja do gosto dele. Minha área, meu negócio, tem que ser do gosto dele. Por exemplo, se você está no mundo das finanças, esse vendedor tem que ter um gosto, um interesse por finanças, de alguma maneira. Se está na área de férias, por férias, imóveis, sei lá, qualquer setor, ele tem que ter alguma forma, uma afinidade pessoal com a área de atuação com o negócio. Então, se eu tenho essas coisas aqui, eu vou tender a ter um alinhamento. Mas, Ricardo, um alinhamento não é uma garantia de que essa pessoa não vai me gerar prejuízo. Vai me gerar, pode não me gerar o resultado. Bom, para garantir que essa pessoa te gere o resultado com 100% de chances de dar certo, só tem uma forma. Essa forma não é complicada. Provavelmente já pensou nisso, inclusive, em algum momento. Para ter 100% de certeza, 100% de certeza que essa pessoa vai tirar o resultado, o que tem que ser feito é contratar quem dá resultado. Então, e como contrata alguém que dá resultado? Com um bom processo seletivo. Finalmente, você vê, a gente está falando todo o tempo inteiro de duas coisas. Coisa número 1, processo comercial. Coisa número 2, processo seletivo. Quando eu falo processo comercial e processo seletivo, estou falando em metodologias, sistemas. Né? Um processo é quase que um sistema quando está bem estruturado, bem desenhado. Basicamente, estou falando em ter um sistema, procedimento, uma sequência de atividades que, através delas, eu me garanta de que a pessoa vai entregar algum resultado específico. E se eu tenho uma pessoa que eu quero ter certeza que me dá resultado, essa pessoa tem que ser capaz de seguir um processo e tem que ser capaz de seguir um processo, que é o processo comercial, processo seletivo. E esse processo seletivo eu só vou contratar, somente vou contratar se essa pessoa se paga. Então, Ricardo, você só vai contratar se essa pessoa coloca dinheiro no seu bolso, exatamente. Você não é obrigado a contratar, o processo seletivo é para selecionar, então você recebe candidatos, e aquele candidato que durante o processo faça, por exemplo, uma venda, te provou que é capaz de vender seguindo o processo. Então, você já pode contratar, porque siga um processo seletivo de 5 dias, de 10 dias. Você fez uma venda, você já sabe que no mesmo ritmo, seguindo o mesmo processo, vai te fazer mais vendas. E aí você precisa um processo que esteja validado. Um processo comercial das etapas e o processo comercial não somente em etapas, mas também em resultados. Validado. Então, eu preciso saber que é validado, o passo a passo é possível e que o resultado é certo. Então, se eu tenho um método comercial e eu tenho um método de seleção que me garante eficiência total, eu somente vou contratar vendedores que estão 100% alinhados com resultados. Primeiro, eu vou separar como é esse vendedor, depois eu vou separar o nível de alinhamento que ele tem que ter como pessoa e, finalmente, como que eu vou direcionar isso para garantir o resultado. Mas se não me dá resultado, não contrato. Se não der resultado, você não contrata. Você demora mais, demora menos, melhor processo, ajusta, claro. Você precisa ter um processo comercial validado. Esse é um erro comum. Eu vejo pessoas contratando o vendedor e pedindo para o vendedor definir o processo comercial. O vendedor não é a pessoa certa de definir o processo comercial. É mais, quando o vendedor define o processo comercial, ele tenta definir um processo comercial fácil na visão dele e não que dê o máximo de resultados possíveis, que é o que a empresa está procurando. Então, você tem que saber o processo comercial, ter um bom processo seletivo, entender do perfil do candidato, saber o que você busca, saber que o processo seletivo é processo seletivo, não é contratação. Você está ali para testar o candidato e o candidato para testar seu negócio para ver se tem
afinidade com ele. E aí, no final disso, você contrata ou não contrata a pessoa. Se a pessoa, no final do processo, fez venda suficiente, seguiu o processo suficiente, pareceu idôneo o suficiente, você contrata porque já se pagou no processo seletivo. Se não faz, você não contrata e não tem risco zero. Risco zero. Você só vai contratar aqueles vendedores que sejam 100% alinhados com o resultado que você busca. Portanto, vendedores que no final do mês vai trazer dinheiro para a sua empresa, em vez de trazer despesa ou risco ou qualquer potencial outro tipo de dor de cabeça. Você está contratando diretamente no site. Depois você vai precisar acompanhar, entender oportunidades de melhoria, mas basicamente, desta forma, você já consegue contratar vendedores 100% alinhados com o resultado. O resultado é venda, o resultado é receita. Então, o candidato que entrega venda, contratar tranquilo, que seguiu o processo, né? Não só entregou uma venda, não. Entregou uma venda e seguiu um processo, você pode contratar. E para isso você tem que ter primeiro o processo e tem que ter identificado o perfil do candidato. Desta forma, você já vai conseguir contratar com segurança, com tranquilidade. Qual o erro aqui? Muitas pessoas têm pressa por contratar. E é melhor demorar um pouco mais para contratar, mas contratar certeza, do que contratar mais ou menos e acabar tendo um prejuízo financeiro muito maior. Então, cuidado com essa etapa da pressa, né? Cuidado com essa coisa da pressa, mas este é o processo certo para fazer, para criar um time comercial remoto que, no caso, contrata com 100% de certeza que o vendedor é sempre alinhado e sempre vai trazer resultados. Foi um prazer estar contigo nesta sessão com o Ricardo, hoje de 142. Mais uma vez, feliz ano novo, boas festas, vejo você próxima semana. Um detalhe, próxima semana, o horário provavelmente vai mudar, se não for na próxima, será na outra, mas está para mudar. A sessão com o Ricardo vai acontecer sempre 15 horas a partir de 2024 agora. Forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.